Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está, assim ó, silenciosamente, mudando completamente as regras do jogo para os pequenos negócios. A automação inteligente. Se o dia a dia por aí parece mais uma luta sem fim contra tarefas repetitivas, pode ter certeza que este material vai clarear as coisas. Vamos descobrir juntos como a tecnologia pode ser a maior parceira no crescimento de uma empresa. Me diz uma coisa, essa cena soa familiar? Aquela sensação de passar o dia inteiro só apagando incêndio, resolvendo uma urgência atrás da outra e, no fim das contas, aquilo que realmente importa, que é pensar na estratégia e no crescimento, fica para depois? Essa é a realidade de muita gente que empreende. Mas olha, a boa notícia é que a tecnologia de hoje oferece uma saída bem poderosa para quebrar esse ciclo. Para organizar nossa conversa, dá uma olhada no nosso roteiro. A gente começa entendendo essa revolução, depois vai conhecer os tais colaboradores digitais, aí a gente vê como isso funciona na prática, quais são os ganhos reais, o que é preciso evitar e, por fim, o mais importante, os primeiros passos para começar. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte, a revolução silenciosa. O que está acontecendo agora de verdade é uma mudança profunda no jeito de operar um pequeno negócio. É a tecnologia nivelando o campo de jogo de um jeito que a gente nunca viu antes. Pensa só, a automação mais avançada, aquela coisa que parecia um luxo só das gigantes corporativas, hoje é basicamente uma ferramenta que está ali, na prateleira, acessível para qualquer um. Não é mais coisa de ficção científica, sabe? É uma solução super prática para o dia a dia de qualquer empresa, seja uma padaria de bairro ou um e-commerce gigante. A barreira de entrada simplesmente desmoronou. Mas, afinal, o que é essa tal de automação inteligente na prática para quem empreende? É aqui que a gente apresenta os novos membros da equipe, aqueles que não cansam nunca, os colaboradores digitais. A definição é até simples, mas o poder dela é imenso. Basicamente, estamos falando de usar softwares, programas de computador mesmo, para executar aquelas tarefas que são sempre a mesma coisa, que seguem uma lógica, um passo a passo. Tudo isso pode ser delegado para esses sistemas. É muito importante tirar da cabeça aquela imagem de robô gigante em fábrica, tá? A automação moderna é sobre colaboradores digitais que vivem dentro dos computadores e sistemas. Eles são acessíveis, focados nos processos do negócio e, o melhor de tudo, não precisa ser engenheiro da NASA para fazer funcionar. O ponto central é exatamente este. A automação permite que uma equipe pequena, enxuta, tenha a mesma capacidade de operação de uma equipe muito, mas muito maior. No fundo, é a democratização da eficiência. Coloca todo mundo, pequeno e grande, num patamar de igualdade operacional. Tá, mas como é que esses colaboradores digitais trabalham de verdade? Agora, na nossa terceira parte, a gente vai ver a automação em ação, no dia a dia mesmo. A lógica por trás de tudo isso é incrivelmente simples. É sempre um gatilho e uma ação. Se isso acontecer, então faça aquilo. Por exemplo, se um cliente preenche um formulário no site, então o sistema, sozinho, adiciona essa pessoa numa lista de e-mails. É essa sequência que faz a mágica acontecer. E as aplicações? São infinitas. No atendimento, um robozinho pode responder as perguntas mais comuns na hora. Nas vendas, o sistema pode emitir a nota fiscal e atualizar o estoque assim que o pagamento é confirmado, sem ninguém precisar clicar em nada. E na parte administrativa, ele pode organizar as contas a pagar de forma automática. É surreal. E como é que as diferentes ferramentas conseguem conversar umas com as outras? A resposta está numa sigla: APIs. Pensa nelas como se fossem pontes. Elas permitem que o sistema de vendas fale com o sistema de e-mail marketing, que fala com a planilha. Elas conectam tudo, criando um fluxo de trabalho único e sem falhas. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos focar no porquê. Afinal, quais são os ganhos reais que a automação traz para um negócio? Dá para resumir os benefícios em 3 palavras bem fortes. Tempo, porque se recupera horas preciosas. Precisão, porque máquina não erra a digitação, né? E crescimento, pela capacidade de escalar sem precisar aumentar os custos na mesma velocidade. Entrando um pouquinho mais no detalhe, estamos falando de recuperar tempo para pensar no futuro do negócio. De garantir que um CPF não vai ser digitado errado ou que um e-mail de acompanhamento de venda nunca mais vai ser esquecido. E o mais incrível, poder dobrar as vendas sem ter que dobrar o tamanho da equipe. E olha, os dados não mentem.
Vários estudos mostram que pequenas empresas que adotam esses fluxos inteligentes têm um crescimento de receita muito maior do que aquelas que continuam fazendo tudo 100% manual. A automação não é só sobre ser mais eficiente, é sobre acelerar o crescimento. Ponto. Mas, claro, como toda ferramenta poderosa, é preciso saber usar. Por isso, a gente entra agora numa parte super importante: as armadilhas que precisam ser evitadas. Essa frase aqui é para emoldurar. Se um processo de vendas já é todo confuso e bagunçado, automatizar ele não vai consertar nada. Pelo contrário, só vai fazer o problema ficar maior e mais rápido. Tecnologia não faz milagre em processo quebrado. Os erros mais clássicos são esses. Primeiro, tentar automatizar o caos. Segundo, não treinar a equipe para usar as ferramentas novas. Terceiro, achar que fez uma vez e não precisa mais olhar, precisa de revisão. E por último, criar aquela coxa de retalhos de um monte de aplicativo que não conversa entre si e só gera mais confusão. Certo, já entendemos a teoria, os benefícios, os riscos e agora, como começar? Vamos para a parte final, a mais prática de todas, o plano de ação. Antes de tudo, vamos quebrar 2 mitos. Primeiro, não precisa ser caro. Muitas ferramentas têm planos gratuitos que são excelentes para começar. E segundo, não precisa ser programador. As plataformas hoje em dia são super visuais, é tudo de arrastar e soltar. O plano é bem simples e direto. Passo 1, auditar o tempo. Por uma semana, anote tudo que for repetitivo no dia a dia. Passo 2, escolher uma ferramenta. Dê uma pesquisada nas plataformas integradoras e comece pelo plano gratuito. E passo 3, mapear um processo. Escolha uma tarefa simples, desenhe como ela funciona no papel e só depois vá construir na ferramenta. É um passinho de cada vez. Então, para a gente resumir toda a nossa análise, a automação usa software para liberar tempo e diminuir erros. Os ganhos são muito claros: mais tempo para a estratégia, menos custos e mais capacidade de crescer. E o segredo do sucesso é simples. Primeiro arruma a casa, depois automatiza. E claro, o olho humano continua sendo essencial na supervisão. E aí, espero que essa análise tenha sido útil. Para receber mais conteúdos como este, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. E para quem quer ir mais a fundo no assunto, o artigo completo que inspirou este material, lá do Café com Net, está com o link aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.